Livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6. E respondeu-me, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda no livro de Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, está falando assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então, galera, veja só que maravilha. O livro de Zacarias, ele é narrado na época de 520 a.C. 520 a.C. E naquela época, o povo tinha saído da Babilônia, né? É uma época pós-exílio, e voltado para Jerusalém, que era a cidade, né, prometida do povo de Deus. Então, eles passaram um longo tempo na Babilônia, saíram e voltaram para Jerusalém, e eles estavam passando por dificuldades para reconstruir o templo, né, para reconstruir a cidade de Jerusalém. Então havia muito cansaço, porque já tinham se passado 15 anos e não tinham acabado as reformas, as construções ainda, né, para reconstruir a cidade santa, Jerusalém. Então o povo estava cansado porque eles tinham que construir e ainda lidar com os ataques dos povos vizinhos. Então tinha muitos ataques e eles não conseguiam fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então imagina só o quão difícil que foi essa época, né? 520 antes de Cristo. No livro de Zacarias está falando sobre essa dificuldade, né, do povo e a dificuldade também do povo não se corromper diante dessas dificuldades, né? Do povo ter fé de que mesmo estando tão difícil assim, mesmo parecendo impossível continuar as construções por causa dos ataques dos povos vizinhos, o povo deveria manter a fé nas promessas de Deus. E depois, né, também no livro de Zacarias, está falando sobre a justiça social, de que não adianta fazermos jejuns, orações, propósitos, né, fazer um monte de jejum e oração, se a gente não cuida daqueles que estão mais necessitados, dos pobres, os órfãos, as pessoas que precisam de um auxílio social, né? Essas pessoas que estão precisando de uma ação, principalmente do Estado, né? Para que elas saiam, para que elas consigam sair de um estado ali permanente de miséria, de falta de informação, falta de conhecimento, e venham a ter uma direção para conseguir voltar a ser autossuficiente, né? Voltar a ter o, o trabalho, a dignidade humana. Então, o livro de Zacarias ele fala de tudo isso, né? Da dificuldade diante das circunstâncias desfavoráveis para conseguir construir o templo. Fala da justiça social, né? E que não adianta o povo de Deus fazer jejum e oração e não cumprir com a justiça social. E fala também da vinda do rei, né? De um rei que viria sobre uma jumenta e um jumentinho,
né, entrando pela porta de Jerusalém. Então isso é maravilhoso. Ele já está falando ali 520 anos antes de Cristo, da vinda do rei. E claro, o livro de Zacarias deixa essa mensagem de que, mesmo parecendo impossível reconstruir o templo em Jerusalém naquela época, eles não deviam desistir, eles deviam confiar em Deus, né? E aí aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, do versículo 6 ao 8, está falando: E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Deus, ele é maravilhoso, ele é grandioso em benignidade e em misericórdia. E Deus, ele também é justo. Portanto, aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a parte deles é no lago de fogo e enxofre. Assim, Deus está mostrando a justiça dele. Então, meus irmãos, se Deus é justo e ele é contra os covardes, os incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos, eu creio que tu que está ouvindo esse vídeo também seja contra tudo isso. Então, tu também é filho de justiça. Tu é filho de Deus. O Espírito Santo habita em ti. Então, nós não devemos ficar esperando assim, sem fazer nada. A gente está esperando a palavra se cumprir na segunda vinda de Jesus Cristo, com todo poder e glória, no tempo em que ele vai destruir o diabo. A gente espera, a gente está esperando esse momento. Porém, se a gente só esperar sem fazer nada, não sei, não faz sentido. Não faz sentido a gente esperar um momento em que todo o mal será destruído, lançado definitivamente no lago de fogo e enxofre, para nunca mais voltar. Não faz sentido a gente esperar isso sem fazer nada, porque nós somos filhos da justiça. Nós somos filhos do justo. E claro, lembre-se de que o filho do justo, ele busca de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, a obedecer o Pai, que é Deus. Então, o que há, né, no nosso tempo hoje é um momento em que estamos, a maioria de nós, a gente ficou perdido. Mas veja só que legal, que alegria. É preciso estar perdido para se encontrar.
né? Preciso a gente primeiro se perder para depois vir a se encontrar. Então veja que legal. Se a gente ficou perdido, é para que aconteça esse momento de reconciliação com a obediência a Deus. Porque Deus, ele é uma bondade infinita. Deus, ele é uma bondade, uma benignidade que não tem como medir. De tão grande, se a gente acha que Deus é bom, ele é muito mais. Se a gente acha que Deus é amor, ele é muito mais amor do que a gente consegue imaginar. Então, tenha a consciência de que Deus, ele tem alma. Deus, ele é espírito, mas Deus, ele também sente o que acontece. Então, pensa num pai sentindo tudo, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, pensa num pai sentindo tudo isso, toda a covardia, a incredulidade, as abominações, os assassinatos, né, dos homicidas, as fornicações, as feitiçarias, as idolatrias, todas as mentiras. Imagina um pai sentindo isso a todo momento. E assim, com certeza, se você já lidou com um mentiroso, que era uma pessoa que você gostava, que era uma pessoa que você amava, e a pessoa mentiu, você sente a dor. Você sente essa dor. Para Deus é muito maior a dor. E já foi tempo demais a gente ignorando a presença de Deus. Já passou tempo demais. Já saiu do razoável. A gente ignorou Deus por muito tempo, como se ele não estivesse aqui, como se ele não estivesse sentindo tudo o que acontece. Portanto, não tem mais para onde olhar. Não tem mais como fugir disso. Se você odeia mentira, feitiçaria, fornicação, homicida, os abomináveis, incrédulos, covardes, presta atenção. Se pelo menos você odeia mentira e homicida, que eu tenho certeza que você odeia isso, você tem que tomar muito cuidado para o diabo não te enganar e fazer com que você cometa, por exemplo, fornicação. Fornicação é o sexo fora do casamento. A maioria de nós, da nossa geração, estou com 29 anos agora. Em 2026, eu faço 30 anos. E a nossa geração, principalmente, foi muito enganada. Foi levada pelo diabo à fornicação. O corpo é meu, minhas regras. O corpo é meu, eu decido o que fazer com o meu corpo. Sim, óbvio, mas você vai decidir ficar do lado dos mentirosos, dos feiticeiros, dos abomináveis? Você vai decidir ficar do lado dos homicidas? Porque fornicação é o sexo fora do casamento. É só isso. É simplesmente isso. Então, assim, ainda tem tempo da gente se arrepender, porque essa é a direção, o arrependimento, para que Deus revele o nosso eu espiritual, para que Deus revele o nosso novo eu para nós. Porque Deus não vai revelar o seu eu para mim, Deus vai revelar o seu novo eu para você.
Só que você precisa se arrepender primeiro de ter se enganado, de ter achado que você estava... eu estava só aproveitando a vida, eu não sabia. Eu estava achando que estava aproveitando a vida. Pois bem, meu amigo, você estava cometendo uma... Você estava cometendo um erro, estava seguindo o diabo ao fazer sexo fora do casamento. Isso é um ato de covardia. Entende? De que por isso que tem o arrependimento. Porque Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Então, principalmente a nossa geração que cometeu esse erro de ficar amiguinho do diabo, tá na hora da gente, mais que nunca, meus irmãos, da gente se arrepender e receber o novo eu que Deus quer revelar para cada um de nós. Recebendo o novo eu, nós não teremos mais outro guia a não ser o Espírito Santo de Deus. E aí o Espírito Santo vai nos guiar, o Espírito Santo vai habitar em nós, a gente busca, convida ele, fala, eu me arrependi, me purifiquei, e agora eu convido o Espírito Santo para habitar em mim. E aí a gente segue a guiança dele, e aí a gente seguindo a guiança do Espírito Santo, a gente vai começar a ser o que nascemos para ser. E aí as coisas começam a se organizar, a se ordenar da maneira que Deus quer. Da maneira que Deus quer. Porque, pessoal, quantos de nós não tem mais esperança na política do nosso país? Quantos de nós não tem mais esperança na política do nosso país? Nós chegamos no ponto de perder as esperanças. Se a gente perdeu a esperança, a gente está entregando na mão do diabo. A gente está falando, não tem mais jeito, os políticos vão ser sempre corruptos, os políticos vão sempre roubar o nosso dinheiro. A gente está sem esperança. E isso faz com que a gente entregue o governo do nosso país, onde nós estamos morando, onde nós estamos vivendo, nas mãos do capeta. Mas peraí. A gente desistiu? Nós desistimos? A gente desistiu de tomar a ação necessária para que o governo seja retirado da mão do capeta? Não estou falando com indignação. Eu estou falando com verdade. Estou falando com verdade e com muito amor, mas sem indignação. Porque eu confio em Deus. Eu confio em Deus de que estava do jeito que está, né? O governo corrupto, para chegar a esse momento e a gente refletir e falar, mas peraí, a gente perdeu as esperanças, a gente entregou o governo na mão do diabo. Mas não vai ficar assim, não. Eu determino, em nome de Jesus Cristo, em nome da realeza do nome de Deus, eu determino que não vai ficar assim. O governo vai voltar até a direção do Espírito Santo. Pensa comigo. Sem a direção do Espírito Santo, a gente errou. A gente achou que fazer sexo fora do casamento era normal. Agora é assim. Agora tá liberado, é uma geração moderna. Meus irmãos,
Nós fomos enganados pelo capeta. Nós ficamos amiguinhos do diabo. E aí a gente fica achando que é tudo na zoeira. A gente fica achando que é tudo na brincadeira. E aí põe um funk lá para escutar. Nada contra o estilo musical do funk. Mas você há de concordar comigo de que muitas das músicas que utilizam o estilo musical do funk falam disso aqui, de fornicação, coisas abomináveis para Deus. Claro, tem os funks que são muito bons, tipo aquele que eu me lembro agora, MC Marx, tem umas músicas muito legais, umas letras boas, que é bom de ouvir também. Mas tem muitos que fala de fornicação. E aí a gente acha que é normal, é na nossa época, a gente que decide o que a gente faz com o nosso corpo. Parece que não. Porque é um efeito manada que está sendo conduzido pelo diabo. E a gente achou que foi tudo normal. Mas agora está sendo tudo revelado em primeira mão para vocês, diretamente do Espírito Santo. Então, meus irmãos, vamos lá, vamos falar sério. Deixa para brincar no céu. Mas aqui busca a salvação, faz a coisa séria. E fazer sério não é viver sem alegria. Fazer sério é deixar a brincadeira pro céu. Depois lá no céu é eterno. Aí a gente brinca. A gente faz as brincadeiras no céu, a gente joga bola, a gente surfa, a gente anda de skate. A gente faz tudo o que a gente quiser no céu, porque lá é puro, é pureza. É pureza. Lá é pureza. Lá a gente pode fazer qualquer esporte. Porque esporte é legal, é bom, é saudável. Mas aqui na Terra, às vezes, distrai muito a gente. Aqui na Terra. Porque aqui na Terra a gente precisa de mais seriedade. A gente precisa ser sério. Porque essa nossa atitude para com a sociedade de achar que é tudo corrupto, então eu vou ficar na zoeira. Porque na zoeira eu tenho alegria. É do diabo. A gente foi enganado pelo diabo. E assim, antes de a gente ficar triste com isso, tenha calma. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo da gente se renovar, se restaurar em Cristo Jesus, com o arrependimento, com o batismo nas águas. Isso é coisa séria. Não é uma manipulação. É o que é, meus irmãos, é o que é. Não é uma manipulação. É apenas a verdade de que estava tudo escrito e mesmo assim a gente errou. E mesmo assim a gente foi enganado pelo diabo. E já estava tudo escrito. Então, arrependa-se. Busque o arrependimento. Pede o arrependimento para Deus. Porque aí Ele vai te curar. Ele vai te restaurar. Ele vai te devolver aquilo que é seu. Porque quando todo mundo, cada um dos que são escolhidos, forem renascidos em Cristo e tiverem fazendo o que nasceram para fazer, aí então teremos ordem e vamos fazer o que a gente ama fazer. E aí então a gente pode caminhar para o progresso, guiado pelo Espírito Santo. Porque se a gente for guiado pelo diabo, é destruição, não é progresso. E aí você olha para o Brasil e me fala o que você vê. Me fala o que você vê. Tem progresso também.
mas só aonde é guiado pelo Espírito Santo. Mas tem destruição também ainda, que com certeza é guiado pelo diabo. Tem muitos médicos, cientistas brasileiros que estão fazendo grandes trabalhos, então estão sendo reconhecidos no mundo inteiro. É maravilhoso isso, é muito bom. Mas tem muita coisa no Brasil que precisa da nossa atitude, proatividade nossa. Então, meus irmãos, antes de tudo, nós precisamos nos arrepender de ter confiado em nós mesmos e de ter caído na cilada do diabo. E se você chegou até aqui, se você ouviu o vídeo até aqui, ou se você arrastou o vídeo para chegar até aqui, ouça o que eu tenho para te dizer. Porque o que eu estou te falando é o que eu estou discernindo, é o que eu estou recebendo do Espírito Santo para te falar. Então, veja bem, a pessoa que ela é feliz com o que ela faz, a pessoa que faz o que ela ama fazer, ela não vai ter problema nenhum em pagar impostos. Só 20% da população do Brasil fez o imposto de renda. O melhor seria que 100% fizesse. Mesmo nós que não temos não temos o salário acima de 5.000, né? Mesmo nós que não pagamos nada de imposto de renda, é importante a gente fazer o imposto de renda. É importante a gente declarar o imposto de renda. E quem quiser ajuda para fazer, pode me chamar, eu ajudo a fazer. Mas é importante a gente buscar declarar o imposto de renda. Pensa bem, 20% do país declarou o imposto de renda. Os outros 80% deve ter uma parte que não paga nada, que é isento, mas com certeza tem uma parte que pagaria o imposto de renda e só por isso não declarou. E também as pessoas que declararam parcialmente, não declararam toda a renda, porque não fizeram o acompanhamento contábil necessário para ter todos os dados, todas as informações, para declarar tudo certinho, tá repreendido, meu amigo. Tem que declarar, é para declarar tudo. Declara certo o imposto de renda. Declara tudo. Não fica falando, vou declarar só essa partezinha para não pagar muito imposto. Aí as coisas não andam. Eu sei que é muito imposto no Brasil. É uma coisa assim horrível. Porém, confia, paga todos os impostos. Porque quem faz o que ama não tá nem aí de pagar imposto. Paga imposto. Eu tô fazendo o que eu amo, não faço só pelo dinheiro. Eu tô fazendo o que eu amo. E se eu faço o que eu amo, eu cumpro com as obrigações também fiscais. Porque eu não tô nem aí. Porque eu quero continuar fazendo o que eu amo. E quando eu faço o que eu amo fazer, eu cuido para fazer completo. Eu cuido para fazer direitinho. Eu cuido para fazer direitinho. Porque eu amo fazer aquilo. Então eu quero eu quero buscar, eu busco honestamente a perfeição. Não que nós vamos conseguir ser perfeitos, porque nós somos seres humanos. Perfeito é Deus, é o nosso Pai, é Jesus Cristo. Porém, nós devemos buscar honestamente, com sinceridade, a perfeição.
mesmo sabendo que a gente não vai alcançar ela, mesmo sabendo que é inefável. Mas por isso mesmo nós devemos buscá-la e fazer o que a gente pode fazer, o que a gente tem para fazer, para ser perfeito. Vou falar de novo, me perdoe, mas eu vou falar de novo. Quem faz o que ama, cumpre com as suas obrigações. Não liga de pagar todos os impostos devidos, porque quer fazer de uma maneira perfeita. Quer cumprir tudo certinho para não ter nenhum problema, para não ter nenhum obstáculo que seja culpa da pessoa mesmo. Porque se eu não pagar o imposto e depois a Receita, e depois eu cair na malha fina da Receita Federal e ter que contratar advogado, um monte de coisa, gastar dinheiro com um monte de coisa que poderia ser evitada, tudo isso vai me desviar de fazer aquilo que eu amo fazer. Então é melhor eu pagar tudo certinho, para que não tenha nenhum empecilho que impeça de eu fazer o que eu amo fazer. Agora, se você trabalha só pelo dinheiro, se você trabalha só para ter dinheiro, você vai cair na cilada do diabo. Você vai falar, não vou declarar tudo, porque eu já não, sabe, inconscientemente está escrito isso. Meu amigo, está escrito isso. Inconscientemente. Eu já não faço o que eu amo. Eu já tenho um trabalho que eu não gosto de fazer. Então, eu não vou declarar tudo meu imposto, porque eu tenho que compensar esse não gostar do meu trabalho com mais dinheiro. Então, eu vou só declarar um pouquinho. O resto é meu. Agora, veja o contraste. Veja que maravilha! Que coisa linda isso! Veja, se eu faço o que eu amo, eu não tô nem aí de pagar imposto. Eu pago tudo que deve de imposto, toma esse imposto aí, mas eu quero continuar fazendo o que eu amo. E eu quero fazer de maneira perfeita, que não dê nenhum problema lá na frente. Quero fazer de uma maneira que seja um exemplo para as pessoas, para que as pessoas elas tenham esse testemunho. Ó, ele está fazendo o que ama. Ele está fazendo o que ele ama. Olha que coisa linda, que beleza. Ele faz de um jeito que ele mostra, olha, ele ama o que ele faz. E vai ser um exemplo de uma pessoa que paga os impostos. Que paga tudo de imposto que tem para pagar. Porque assim, meu amigo, o senhor, a senhora, estará ajudando as autoridades a identificarem aqueles que cometem atos ilícitos.